Boa tarde, hoje é segunda-feira, 4 de abril e o Senado Notícias está no ar. Começa hoje mais uma semana de esforço concentrado no Senado. Estão previstas 19 sabatinas nas comissões e votações dos indicados também no plenário. Audiências públicas, sessão de debates temáticos, homenagens e votações de projetos nas comissões e no plenário. Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos faz 2 sabatinas para cargos de direção do Banco Central e uma para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, autarquia vinculada ao Ministério da Justiça. A Comissão de Infraestrutura vai sabatinar Carlos Manuel Baigorre, indicado para a vaga de diretor-presidente da Anatel. O cargo está vago desde novembro do ano passado. Também na terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça analisa as indicações de 3 indicados para o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e uma indicação para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. As sabatinas também vão acontecer na Comissão de Relações Exteriores. Na quinta-feira, serão analisadas 11 indicações para embaixadas brasileiras no exterior. 6 indicações já aprovadas pelas comissões temáticas aguardam votação pelo plenário. São vagas para a Agência Nacional de Petróleo, para a Anatel, para a Agência Nacional de Saúde, para o CAD e para o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Na Comissão de Educação, a pauta continua a ser as denúncias de favorecimento na liberação de verbas do Ministério da Educação. Os senadores começam a ouvir na terça-feira prefeitos dos estados do Maranhão, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, que denunciaram os pedidos de propina de pastores para que os recursos do MEC fossem liberados. E na quinta-feira, os convidados são o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Marcelo Pontes, e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. A reforma tributária também pode avançar nessa semana de esforço concentrado. O relatório já foi apresentado pelo senador Roberto Rocha na Comissão de Constituição e Justiça e a intenção do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, é votar tanto na CCJ quanto em plenário esta semana. Mas o texto ainda não é consenso entre os senadores. E como vimos, a reforma tributária é um dos destaques da semana de esforço concentrado. Ela está na pauta da reunião de quarta-feira da Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda há resistências de senadores à proposta. O senador Roberto Rocha apresentou o primeiro relatório sobre a matéria em setembro do ano passado. De lá para cá, analisou mais de 250 emendas. Para tentar diminuir resistências, acatou total ou parcialmente quase 70 e apresentou 5 complementações de voto. Mesmo assim, ainda não conseguiu um consenso sobre o texto. O senador Oriovisto, por exemplo, diz que aprovar a proposta como está vai tornar o sistema tributário ainda mais confuso. O Senado não pode aprovar essa PEC. Existem caminhos mais simples e um deles é o do movimento Simplifica Já, apoiado por muita gente, proposto no Senado pelo saudoso Major Olímpio. Entre os pontos que ainda provocam questionamentos está a necessidade de compensação para os estados e regiões. Alguns senadores alertam que o Fundo de Desenvolvimento Regional, que deverá ser criado por lei complementar, não vai garantir essa compensação aos estados produtores que perderem muito com a reforma. Não podemos esquecer que os incentivos fiscais, os benefícios fiscais para os estados distantes dos centros consumidores, como Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles não vêm por uma razão a não ser para que possamos garantir geração de emprego e renda. E esse Fundo de Desenvolvimento Regional não vai garantir a médio prazo, daqui 20 anos, que os estados distantes dos centros consumidores consigam minimamente atrair indústrias para gerar emprego para a população. Vários senadores também defendem que o texto inclua um tratamento tributário ajustado às particularidades das operações feitas pelas cooperativas. A não incidência do imposto de renda às pessoas jurídicas, a suspensão da incidência no ISS, a exclusão da base de cálculo do PIS e do COFINS. É uma maneira de estimular esse modelo econômico tão elogiado, que vem desde a encíclica papal, repito,
elogiarmos e defendermos e estimularmos cada vez mais cooperativas. Aliás, o Brasil tem, senhor relator, o Brasil tem 21.800 cooperativas. Isso significa milhões de empregos pelo Brasil. Muitos prefeitos também questionam o fim do ISS, que, segundo eles, é o que garante a autonomia tributária dos municípios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, buscam acordo para votar a PEC esta semana. A proposta é o primeiro item da pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado na CCJ, o texto ainda precisará do apoio de pelo menos 49 senadores para ser aprovado em plenário. É o tema mais esperado, o tema mais complexo e até mais sensível para a República. Portanto, eu aguardo que a reforma possa ser apreciada muito em breve e espero também que ela seja apreciada muito em breve no Senado Federal. Outra atividade desta semana de esforço concentrado vai ser a audiência com prefeitos amanhã para tratar de denúncias de corrupção no MEC. Os senadores da Comissão de Educação decidiram chamar esses prefeitos depois que o ex-ministro Milton Ribeiro não compareceu à audiência em que era esperado na quinta-feira. Até o início da reunião, nenhuma sinalização de que o ex-ministro Milton Ribeiro iria ou não à comissão. O ministro não deu nenhuma justificativa que se viria ou não. O tempo ainda está aberto para ele comparecer, mas até agora não compareceu. Na noite de quarta-feira, depois de encaminhar ofício ao presidente da comissão, senador Marcelo Castro, informando que Milton Ribeiro não poderia comparecer porque não era mais ministro, a assessoria parlamentar do Ministério enviou novo ofício pedindo que o anterior fosse desconsiderado, porque, como Milton Ribeiro não era mais ministro, o MEC não poderia falar por ele. Milton Ribeiro deixou a pasta no início da semana, pressionado por denúncias de favorecimento na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. De acordo com as denúncias, os pastores evangélicos Gilmar Santos e Arilton Moura influenciavam na destinação dos recursos do fundo, inclusive com pedidos de propina. Em áudios divulgados pela imprensa, Milton Ribeiro disse priorizar municípios administrados por prefeitos vinculados a pastores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. A comissão já aprovou requerimentos para ouvir o presidente do FNDE, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura e prefeitos que denunciaram pedidos de propina por parte dos pastores em troca da liberação de verbas. São prefeitos que já admitiram publicamente que receberam propostas de propina. Tem casos de todo tipo, tem até prefeito que recebeu proposta de propina em Barra de Ouro. Eu vejo essa denúncia tem que ser apurada, senador. Tem que ser apurada. Eu acho muito difícil liberarem recursos para uma escola, para uma creche, sem ter a documentação devida. Eu nunca vi acontecer isso ali no MEC, nesses anos todos, inclusive nos 2 mandatos como prefeito e agora como senador da República. Agora tem que ser apurado. É muito grave o que Vossa Excelência falou aqui hoje. Na reunião desta quinta-feira, os senadores aprovaram requerimentos incluindo mais prefeitos e também 2 requerimentos para ouvir o ministro interino da Educação, Vitor Godoy Veiga, que era o secretário executivo da pasta. Um requerimento de convite e outro de convocação. Esse ministro que, como os antecessores, revelou-se incapaz, o que saiu, de conduzir os trabalhos do MEC, já tinha como assessor o vindouro ministro interino e provavelmente deverá ficar. Mas, basicamente, para dizer à sociedade a razão de toda essa polêmica, todo esse processo, né? Nós estamos diante, claramente, de um caso explícito de tráfico de influência a ser investigado, e, mais uma vez, a confirmação do funcionamento de gabinetes paralelos
neste governo. Também foram aprovados requerimentos para que o Ministério da Educação e a Controladoria Geral da União, CGU, informem se foram identificados indícios de irregularidades após as denúncias. A reunião terminou sem uma manifestação do ex-ministro Milton Ribeiro. Parlamentares que fazem parte da comissão já defendem a abertura de uma CPI para apurar as denúncias. Sobre a força de uma comissão parlamentar de inquérito, sobre o poder de vara de uma comissão parlamentar de inquérito para o processo de investigação. Porque diante de a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, o senhor Milton Ribeiro não terá possibilidade legal de se recusar a prestar depoimento. Se o ex-ministro não vier, se o presidente do FNDE não vier, se os pastores não vierem, os prefeitos não vierem, é quase que um convite a uma CPI, porque o Senado vai se sentir provocado. O secretário-geral da mesa do Senado, Gustavo Saboia, também falou da expectativa para esta semana de esforço concentrado. Existem casos em que a Constituição exige que sejam feitas votações secretas pelo Senado Federal. Alguns desses casos são as apreciações de nomes de pessoas, de indivíduos indicados para determinados cargos, casos dos tribunais superiores, de diretores de agências reguladoras. Nesses casos, a Presidência da República indica um nome que é submetido à apreciação do Senado Federal. Esses nomes passam por uma sabatina nas comissões, que são ali oportunidades em que os senadores podem fazer perguntas a esses indicados, podem indagar a respeito de seus currículos, de sua experiência, de seus projetos para esses cargos e, posteriormente, esses nomes são submetidos à apreciação do plenário mediante votação secreta, justamente para se garantir a independência do parlamentar nesse momento tão delicado. Nesses casos, o sistema, como eu disse, não permite que a votação, nesses casos, seja feita em formato remoto ou por intermédio do aplicativo. Então, os parlamentares devem vir fisicamente às dependências do Senado Federal para registrar os seus votos. E, diante dessa realidade, a presidência tem, desde o início da pandemia, optado por concentrar essas votações que exigem a presença física dos parlamentares no Senado em semanas específicas que têm sido chamadas de esforços concentrados, que é o caso dessa semana que se inicia agora, em que teremos deliberações de diversos nomes de autoridades indicados para o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, diretores de agências reguladoras, entre outros. Então, nessa semana, esperamos que haja aí diversas reuniões de comissões em que esses indicados serão sabatinados e, posteriormente, submetidos à apreciação do plenário. A Comissão de Direitos Humanos discutiu nesta manhã o atendimento prestado aos segurados da Previdência Social. A falta de recursos financeiros e humanos foi a principal causa apontada para o mau atendimento do INSS. Os participantes da reunião pediram a derrubada do veto presidencial, que retirou 980 milhões do orçamento da Previdência Social. A comissão temporária criada para acompanhar a situação em Petrópolis, no Rio de Janeiro, fez audiência pública hoje pela manhã na Câmara Municipal da cidade. Representantes da sociedade civil participaram da reunião e falaram das medidas que estão sendo tomadas para a normalização da rotina do município e ainda das lições e políticas para prevenir novos desastres. Por causa das muitas atividades nas comissões nesta semana de esforço concentrado, as sessões no plenário do Senado vão começar na quarta-feira. Mas para hoje e amanhã estão marcadas sessões do Congresso. Vamos então conferir a agenda aqui no telão. Hoje, às 3 horas, começa a sessão solene do Congresso para homenagear a Associação Internacional de Lions Clubs. Amanhã, outra sessão solene do Congresso começa às 4 horas para a promulgação da PEC 18 de 2021, que destina recursos do fundo partidário para a promoção da participação política de mulheres. Na quarta-feira, a partir das 4 horas, o plenário do Senado tem na pauta a votação de sabatinados nas comissões e de 4 projetos. Um deles proíbe o juiz de conceder guarda compartilhada a pai ou mãe investigados ou processados por crime contra criança ou adolescente ou por violência doméstica. Para quinta-feira está marcado um debate temático no plenário às 10 horas para discutir o projeto que disciplina com mais precisão condutas consideradas como atos de terrorismo. Às 4 horas de quinta-feira começa a sessão do plenário. Serão votadas outras autoridades sabatinadas nas comissões e também projetos.
como o que reconhece como genocídio o extermínio de ucranianos pela fome, o Holodomor, ocorrido nos anos 1930. E para as 10 horas da manhã de sexta-feira está marcada uma sessão plenária para comemorar o Dia Internacional do Autismo. O projeto que proíbe guarda de crianças por pais investigados por violência familiar foi explicado pela relatora, a senadora Rose de Freitas. Esse é um assunto muito complexo de ser debatido, né? Nós achamos que restabelece os paradigmas com os quais precisa ser tratado essa relação. E que, na verdade, tantas emendas quanto chegaram lá mostram que não terá consenso, inclusive não. Mas vamos tentar fazer com que essa relação estabelecida em lei, ela traga mais clarividência e, o mais importante, traga a coerência no tratamento necessário para essa relação neoparental. E a nossa reportagem conversou também com o relator do projeto sobre o Holodomor, que pode ser votado em plenário na quinta-feira. O senador Oriovisto Guimarães ressalta a importância da comunidade ucraniana no Brasil. O Brasil tem cerca de 600 mil habitantes que são descendentes de ucranianos, que vieram para cá há muito tempo atrás. 80% deles moram no Paraná. Eu tenho muitos bons amigos que são descendentes de ucranianos lá em Curitiba. E a Ucrânia, que coincidentemente está passando agora por uma nova invasão russa, não é? Com mais já de 2 milhões de refugiados, com hospitais, prédios sendo bombardeados, não é a primeira vez que isso acontece. Lá em 1932, 33, quando Stalin era o ditador plenipotenciário da Rússia, eles anexaram a Ucrânia, fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Stalin quis implantar o que ele entendia como correto, que eram as fazendas coletivas. E a Ucrânia, que tem as terras mais férteis do mundo, uma terra preta muito fértil, grande produtora que é de trigo e de gêneros alimentícios, de modo geral, foi forçada a entrar nessa história de fazendas coletivas pelo Stalin. E como os camponeses ucranianos reagiram a isso, que eram pequenos proprietários que reagiram a isso, Stalin requisitou, através do Partido Comunista, que também tinha os seus membros na própria Ucrânia, requisitou todo o alimento que eles produziam, requisitou tudo. Não deixou sequer o suficiente para que eles pudessem comer. Nós temos testemunhos de sobreviventes, diz que foi uma mortandade enorme que aconteceu na Ucrânia. Mais de 3 milhões de pessoas morreram de fome. E daí é que vem a palavra Holodomor, que em ucraniano quer dizer exatamente isso, deixar morrer de fome. Uma das sobreviventes dessa época, em 2013, gravou um vídeo para a BBC de Londres, dizendo que ela sobrevivia comendo folhas de ortiga, palha de trigo e coisas que conseguisse encontrar. E que ela era criança ainda, que quando começaram as aulas, né, em 32 ou 33, que ela voltou para a escola, 2/3 das carteiras estavam vazias. Os seus colegas de turma haviam morrido. Então esse Holodomor é reconhecido como um grande massacre. Assim como o Holocausto foi um grande massacre com o povo judeu, o Holodomor foi um grande massacre contra o povo ucraniano. E é importante que o Brasil reconheça essa data, que conste como uma data que o Brasil reconhece, porque se trata de um genocídio contra um povo e a humanidade, infelizmente, tem, ao longo da nossa história, nós temos esse lado selvagem nosso, esse lado animal do homem, que quando falham as negociações, quando falha a inteligência, o homem age como animal e resolve as suas diferenças na força bruta, na lei da selva. Isso é a guerra, né? Quem quer entender a guerra tem que pesquisar o irracional, e não o espírito e não o racional, porque o racional conversa, o irracional comete violência. Então se trata disso, é um projeto, é uma data que já é reconhecida pela ONU, já é reconhecida por vários países e nós devemos esse reconhecimento à história do povo ucraniano e que isso sirva de lição. Assim como o Holocausto hoje serve de lição
para que essas coisas não aconteçam novamente, não é? Para que a humanidade aprenda com esses grandes absurdos que ela já cometeu e não os cometa de novo. Essa é a essência desse projeto. O preço dos combustíveis continua sendo um fator de aumento da inflação no país. As incertezas em relação à presidência da Petrobras e do Conselho Administrativo da empresa aumentam a crise. Assunto da coluna de economia, com a editora do Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. A indicação de um presidente da Petrobras é sempre um momento de tensões no mercado financeiro. Afinal, é a maior empresa listada na Bolsa de Valores do Brasil e tem 45% de suas ações totais nas mãos de investidores estrangeiros. Mas a nomeação do terceiro presidente em 3 anos está gerando uma crise política e de governança na empresa. Antes de serem votados pelo Conselho de Administração, os novos integrantes têm de passar pelo Comitê de Pessoas, que analisa a vida do candidato e indica o grau de elegibilidade. Essa elegibilidade se baseia na experiência como gestor de grandes indústrias e na capacidade técnica no setor de energia e petróleo. O relatório do comitê mostrou que Rodolfo Landim, indicado pelo presidente Bolsonaro para a presidência do Conselho de Administração, passava no critério técnico. Ele foi engenheiro petroquímico da própria Petrobras por cerca de 20 anos e era bem conceituado na empresa. Segundo a representante dos funcionários no Conselho de Administração, Rosângela Busanelli, que trabalhou com Landim no Rio de Janeiro, ele foi um bom quadro de gerência técnica. Mas após sair da estatal, montou uma empresa de investimentos que foi condenada pelo TCU por ter lesado os fundos de pensão dos próprios funcionários da Petrobras, o Petros, em mais de 90 milhões de reais. Landim declinou do convite após essa informação vir a público. Já Adriano Pires, o indicado por Bolsonaro para a presidência da empresa, não atende, na opinião de Rosângela Busanelli, nem aos critérios técnicos, nem aos éticos. Ela diz que Adriano não tem experiência na gestão de indústrias e que, como consultor do setor de energia, presta serviços para empresas concorrentes da Petrobras. E aí já existe conflito de interesses identificado pelo Tribunal de Contas da União em 2018, quando o então presidente Temer tentou indicar Adriano para o Conselho Nacional de Política Energética. O Tribunal de Contas da União barrou o seu nome por causa da relação com as empresas privadas do setor de petróleo. Está marcada para o dia 13 de abril a Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da Petrobras, que deve indicar formalmente o nome dos novos integrantes da direção da empresa. E no dia 27 deve acontecer a reunião do conselho que empossa o presidente. Falta definir quem serão realmente os indicados. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.